Ilumine para sentar seus irmãos. Eu convido aos irmãos para que abramos nossas Bíblias para o primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Vamos ler até o versículo de número 22. Então vamos ler todo o capítulo do primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Lerei todo o capítulo, os irmãos acompanharão em suas respectivas Bíblias. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele, digo. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e diz: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Ou melhor, carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 10 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não.
mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, os repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém. Irmãos, este texto que acabei de ler trata do início da monarquia em Israel. Israel era governado por juízes. Deus havia estabelecido os juízes para julgar Israel, para governar Israel. Mas de repente, o povo, ele chega para Samuel, um dos homens mais tementes a Deus na Bíblia. Houveram muitos homens tementes a Deus, mas Samuel, ele é um dos que se destaca. Desde criança foi levado para o templo por sua mãe, que implorava por um filho, e quando teve um filho, sua mãe Ana o levou para o templo, e aquele menino se desenvolveu na graça, no conhecimento do Senhor, usadíssimo por Deus desde menino. E ele tem filhos, Joel e Abias, mas os filhos não seguiram os passos do pai. E porque os filhos não seguiram os passos do pai, os anciãos da cidade se reúnem, vão até Samuel e dizem: Samuel, tu és já velho, nós e os teus filhos não seguem os teus passos, nós queremos um rei. Daí começa a monarquia em Israel. Antes, o governo era teocrático, o governo era de Deus. Deus governava Israel através dos juízes, que ouvia os profetas, que ouvia os sacerdotes. Mas o povo agora quer um rei. E eu quero falar desta noite sobre Deus e o povo. Deus e o povo. E uma primeira coisa que nós podemos ver, irmãos, é que Deus estabelece uma forma do povo servir. Mas com o tempo o povo quer mudar. Deus estabelece uma forma do povo servi-lo, mas de vez em quando aparece alguém querendo mudar a forma que Deus estabeleceu para servi-lo. Isto aconteceu aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Vejamos aí os versículos de 1 a 5 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já és velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Deus havia estabelecido uma forma de Israel ser governado, ser dirigido. Deus havia estabelecido que os juízes iriam governar Israel. Era a forma de Deus governar Israel através dos juízes. E Samuel
quando está já velho, profeta Samuel, o povo chega para Samuel, e era o profeta que estabelecia os juízes, e chega para Samuel e diz: Samuel, tu já estás perto de ir embora para o Senhor, tu já estás perto de ir para a glória, e os teus filhos, eles não são pessoas corretas, tu fostes correto, tu foste correto, Samuel, tu andaste nos caminhos do Senhor, mas os teus filhos não andam nos caminhos do Senhor. Os teus filhos, eles aceitam suborno. A pessoa quer conseguir alguma coisa com os teus filhos, eles são os juízes, eles que julgam as causas. Mas os teus filhos, eles se inclinaram para a avareza. Os teus filhos são homens avarentos. Os teus filhos são homens que são apegados às coisas materiais. Eles não estão conectados com o que é espiritual, eles estão conectados com o que é material. Tu, Samuel, foste um homem exemplar, foste um homem de Deus, tu foste um homem honrado, tu foste um homem que realmente se via Deus na tua vida. Mas os teus filhos, aqueles que tu constituíste sobre juízes em Berseba, Joel e Abias, eles não têm qualidades, eles não demonstram serem servos de Deus, eles não têm características de servos de Deus. Tu os estabeleceste juízes, mas eles se inclinaram para a avareza, eles começaram a olhar muito para o que era material, eles começaram a olhar muito para o que é desta terra, eles começaram a olhar muito para o que está aqui neste mundo, e os seus corações se tornaram avarentos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que os avarentos não entram no reino dos céus. Os filhos de Samuel, eles tinham se tornado avarentos. Avarento é aquele que é apegado a coisas materiais. Quando ele olha para alguém, ele já olha com o cifrão nos olhos. Saber quanto vai ganhar com aquela pessoa, ou as custas daquela pessoa, ou o que tem a ganhar com a amizade daquela pessoa. Ela não quer perder nem um centavo de real. Aquela pessoa presa, aquilo que tem é o avarento. Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, não importa, tanto sendo rico como pobre, ele pode ser avarento. E os filhos de Samuel tinham se tornado avarentos. Eles tinham se tornado avarentos. E os filhos de Samuel, sendo avarentos, chega uma boa oportunidade para aqueles que querem mudar o que Deus estabeleceu. Aqueles que querem mudar o que Deus estabeleceu, agora tem uma oportunidade. Samuel já está velho. A quem ele havia constituído juízes, agora não estavam correspondendo com as qualidades necessárias de que se esperava de alguém que estava exercendo, representando Deus naquele lugar. E aí os que queriam novidade, os que queriam mudar o que Deus havia estabelecido, começam a tramar uma estratégia. Bem, Samuel já está velho, ele estabeleceu os juízes não estão correspondendo ao que deve ser o comportamento dos juízes, então nós vamos agora pedir um rei. Está olhando as outras nações? Eles começaram a olhar para os ímpios, eles começaram a olhar para o comportamento dos ímpios, eles começaram a olhar para como era que os ímpios governavam. Vocês estão vendo os ímpios? Estão vendo as outras nações? Porque só Israel era povo de Deus, só Israel era povo de Deus, todas as outras nações eram ímpios, adoravam a deuses pagãos, eram idólatras. Só Israel servia a Deus.
Mas o povo de Deus começou a olhar para o povo ímpio. O povo de Deus começou a observar o estilo de vida do povo ímpio. E o povo de Deus começou a desejar o estilo de vida do povo ímpio, o comportamento do povo ímpio. Por isso que eles chegam para Samuel no versículo de número 5 e dizem, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Veja o versículo 20. O versículo 20 diz: para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Nós queremos ser como as outras nações. Só nós que somos diferentes. Todas as outras nações, elas têm um rei que governa. O rei sai adiante na batalha. O rei vai e conquista à frente do seu exército. Todas as outras nações têm um rei. Só nós que não temos um rei. Só nós que somos diferentes. Nós não queremos mais ser diferentes. Nós queremos ser iguais àquele povo ímpio. Nós queremos ter as atitudes daquele povo ímpio. Nós queremos ter o modo de vida daquele povo ímpio. Nós queremos ter um modo de governo daquele povo ímpio. Nós estamos já cansados deste sistema em que estamos vivendo. Nós queremos novidade. Nós queremos novidade, Samuel. Nós queremos coisa nova. Nós queremos coisa nova. Nós queremos uma coisa mais incrementada. Você está vendo como é lá os ímpios? Os ímpios, o rei vai. O versículo 20 declara bem isto: esta maliciosidade, este desejo pecaminoso pelo governo ímpio. No versículo 20, quando diz: para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Nós queremos ser como todas as outras nações. Nós não queremos esse negócio de sermos diferentes, não. Todas as nações que estão ao nosso redor, eles têm reis. Só nós que somos assim. Estamos cansados disso, Samuel. O povo, Deus estabelece uma forma de se governar. Deus estabelece uma forma de como o povo se conduzir, mas o povo quer mudar a forma que Deus está usando para conduzir. O povo quer mudar. O povo quer algo novo. Não importa se esse algo novo está de acordo com a vontade de Deus ou não. Não importa se esse algo novo contraria a vontade de Deus ou não. Não importa se este algo novo está de acordo com os preceitos de Deus ou não. Eles querem novidade. Não importa se essa novidade corresponde àquilo que está na palavra de Deus. Não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados apenas com a novidade. Estão empolgados pela novidade. Deus estabelece uma forma. E esta forma tem que ser seguida, mas muita gente se rebela contra a forma que Deus estabelece. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Veja o que acontece com quem tenta mudar aquilo que Deus estabelece.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu Uzá, e Deus e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Um ato que indignou o rei Davi. A arca do Senhor agora tinha sido reconquistada. A arca do Senhor tinha sido levada, tinha sido tirada do meio do povo, e agora estava nas mãos dos ímpios. Mas o rei Davi faz um feito maravilhoso. O rei Davi, ele consegue reconquistar a arca do Senhor, e ele manda fazer um carro novo, e manda colocar a arca do Senhor em cima deste carro novo, puxado por bois. Isto era uma Ferrari naquela época. Era uma Ferrari, era um dos melhores carros. E colocou todos os músicos do reino para irem tocando toda sorte de instrumento. 30.000 pessoas. Naquela época, 30.000 pessoas, irmãos, era juntar muita gente. Hoje 30.000 pessoas ainda é difícil de se juntar. Imagine naquela época. Hoje você tem WhatsApp, tem internet, tem Facebook, tem televisão, tem telefone, telefona, manda mensagem para juntar 30.000 pessoas. Mas para juntar 30.000 pessoas naquela época que não existia nada, era difícil, mas conseguiram juntar 30.000 pessoas. E Aiô e Uzá, filhos de Abinadab, Aiô ia à frente do carro, e Uzá ia perto do carro de bois. E o povo todo festivo, todo alegre, diz a palavra do Senhor, que o rei Davi, junto com todo o povo, estava alegre, porque ia levando a arca do Senhor, e realmente era um ato de alegria, era a representação de Deus no meio do povo novamente, porque a arca da aliança, Deus falava de cima da arca da aliança, com os seus servos, que ele escolhia para transmitir a mensagem para o povo com seus profetas. E a arca da aliança era o sinal de que Deus agora estava novamente no meio do povo. E o povo estava todo alegre, festivo. Mas de repente um boi tropeça. Um dos bois tropeça. E a arca da aliança vai cair. Uzá está ali perto, está ali para vigiar a arca do Senhor, está ali para proteger a arca do Senhor. E quando o boi tropeça e a arca vai caindo, Uzá, ele se apressa com todo o zelo, com toda a dedicação, com toda a boa intenção. Uzá se apressa e não deixa a arca do Senhor cair. Deus mata Uzá na mesma hora. Parece algo contraditório,
Parece algo estranho. Como é que alguém vai segurar a arca do Senhor para não cair e quebrar e desonrar a arca do Senhor? E Deus mata quem vai fazer esta caridade, e Deus mata quem vai fazer esta boa ação. Por isso que no versículo 8 diz que o rei Davi ficou indignado, porque Deus fez isso, porque Deus matou Uzá, que estava fazendo uma coisa boa, protegendo a arca do Senhor, o seu zelo pelo seu Deus, para pegar a arca do Senhor. Mas é porque a arca do Senhor não era para ser levada em cima de carro de bois, porque na arca do Senhor ninguém podia tocar, nem os levitas, nem os sacerdotes podiam tocar na arca da aliança. Haviam pessoas escolhidas para levar a arca. Você sabe como era que a arca era levada? Veja aí por que Deus matou Uzá. Êxodo capítulo 25, versículos 12 a 15. Êxodo 25, segundo livro da Bíblia. Êxodo 25, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: fundirás para ela 4 argolas. Para ela quem? A arca da aliança. Vamos ler do versículo 10, né? Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Você está vendo como era que a arca, como foi que a arca foi construída? Deus foi detalhista, disse: olha, você constrói argolas do lado da arca, e pega varais, para que a arca sejam levadas por eles, por estes varais. Ninguém tocava na arca, pegava nos varais, botava um varal coberto de ouro, madeira de acácia, botava aqui do lado da arca, botava outro varal do lado da arca, e os levitas, eles pegavam pelos varais. Não era para tocar na arca do Senhor. Por isso ele disse que os varais tinham que ficar permanentes na arca, não poderiam ser retirados os varais da arca, porque ninguém poderia tocar na arca do Senhor. Tinha a forma correta de se carregar a arca. Deus havia estabelecido a forma correta de carregar a arca. Deus havia estabelecido quem poderia levar a arca. Deus havia dito que não se poderia tocar na arca. Mas naquele dia os varais não foram usados. Naquele dia foram usados foi usado um carro de bois. Porque Deus estabeleceu uma forma de como agir. Mas o povo mudou a forma como Deus havia estabelecido de como agir. E Deus, naquele momento em que usar, com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o zelo pela arca do Senhor, vai pegar a arca, toca na arca, e na mesma hora ele morre junto da arca, cai morto imediatamente junto da arca, porque ele estava utilizando uma forma que Deus não havia estabelecido que fosse feita.
O povo queria inovar, o povo queria coisa nova. Vou fazer um carro novo, um carro de bois, vou botar 30 mil pessoas, vou colocar aqui músicos, e a gente vai cantando, e vai louvando, e a arca do Senhor vai no carro de bois. Queria algo novo, algo diferente. Estavam cansados daquele negócio de levar a arca no varal, 2 homens, um da frente, outro atrás, ali levando a arca. Para que isso? Está cansado disso? Vamos botar carro de bois. Agora o negócio ficou melhor. Deus, irmãos, estabeleceu como era que tinha que se governar Israel. Israel tinha que ser governado por juízes, mas o povo chega e diz: nós queremos algo novo, nós queremos aqui um rei. Igualmente estas outras nações, todas têm reis, nós também queremos um rei. Nós não queremos ser diferentes dos outros. Hoje tem pessoas que tentam mudar aquilo que Deus estabeleceu. Hoje existe muita gente, muita igreja que está mudando a forma de cultuar a Deus, que está mudando a forma de como se comportar diante de Deus. Deus estabelece na sua palavra uma forma como o crente tem que se comportar, uma forma como a igreja tem que se comportar, mas muitos ficam olhando para o mundo dos ímpios, muitos ficam olhando para a forma dos ímpios se comportarem, e ficam se perguntando: por que nós somos diferentes? Os outros também não fazem? Por que nós não podemos fazer algo novo, inovador? E ficam olhando a forma que os outros se comportam, não a forma como Deus diz que nós devemos nos comportar. A palavra de Deus diz que a mulher tem que se vestir decentemente, com decência. A palavra de Deus estabelece o padrão. Qual é o padrão da mulher se vestir? Decentemente. Mas as mulheres do povo de Deus, elas começam a olhar para o comportamento da mulher ímpia e começa a querer copiar. Estou cansado, minhas roupas são todas iguais. Olha ali, aquela menina ali, ó, cortou a calça todinha. Rapaz, eu vou cortar a minha também. Vou fazer bem uns 30 cortes. Tem mulheres que andam quase nuas na rua, porque a calça é toda cortada, corta até em cima. Cortou. É melhor usar uma tarrafa. É quase a mesma coisa que está usando uma tarrafa, porque vai cortando. Este comportamento surgiu aonde? Este comportamento surgiu dentro do povo de Deus? Não, este comportamento foram as mulheres do povo de Deus que começaram a olhar para as mulheres ímpias, para as mulheres mundanas, e começaram a olhar e dizer: eu quero algo novo, estou cansado de sempre estar do mesmo jeito. E começam a querer copiar o estilo mundano, e começam a querer desfazer o padrão que Deus estabeleceu, que a mulher tem que se vestir decentemente. Tem mulheres que, se for no médico, não precisa tirar a roupa para ser examinada, se for um exame íntimo, porque usam roupas tão transparentes e tão coladas que já mostram todo o corpo dela. Já mostram todo o corpo. Não vai ser nem novidade quando se casarem, porque já está se mostrando. E quando
é colado também é transparente, o que piora. Não que a mulher não possa usar uma calça leg, mas que use uma roupa que cubra as suas partes íntimas, para que não fique à mostra, porque é indecente, é imoral, é indecoroso, e a palavra de Deus diz que a mulher tem que andar decentemente, tem que se vestir decentemente, mas fica copiando o que o mundo estabelece como padrão. Não procura copiar o que a palavra de Deus diz, mas copia o mundo. Dentro da igreja, no culto, também muita gente quer mudar os princípios que Deus estabeleceu. A palavra de Deus diz: quando vocês se reunirem, se há salmos, se há algum louvor, orações, ações de graças, se há alguma palavra, a Bíblia estabelece o que deve ter num culto. A Bíblia diz o que é que deve compor um culto, quais são os componentes, os elementos do culto. Existem os elementos do culto e existem os incrementos no culto. Há os elementos que compõem o culto. O apóstolo Paulo estabelece isso muito bem. Mas há o que é periférico. Há o que não é elemento, mas incremento. O que é incremento no culto, que não está de acordo com a palavra de Deus, também está errado. O incremento no culto tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, ele não pode fazer parte do culto. Não pode fazer parte do culto. O culto ele tem que ser feito para agradar a Deus. O culto tem que ser feito para adorar a Deus. O culto tem que ser para Deus. Se o culto é para Deus, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa na Bíblia. Tudo aquilo que faz parte do culto, que não é de acordo com a palavra de Deus, não é um culto a Deus. A palavra de Deus diz: fazei tudo com decência e ordem. Fazei tudo com decência e ordem. No culto, o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o culto, ele diz: fazei tudo com decência e ordem, escrevendo aos Coríntios. Se não há decência e não há ordem, não é culto que segue os princípios da palavra de Deus. Porque muita gente está incrementando algo ao culto que não faz parte do culto, que não faz parte do culto. Mas queremos algo novo. Nós queremos algo novo. Estamos cansados desse negócio de cantar hinos. Nós queremos cantar um rap na igreja, um funk, pastor. Pastor, posso cantar um funk na igreja? Posso ir lá na frente da igreja, cantar um funk, levar meu grupo para dançar lá no púlpito da igreja? Porque nós somos jovens, né, pastor? O senhor sabe. E jovem, ele gosta dessas coisas mais agitadas, ele gosta dessas coisas mais assim, tem que atrair os jovens, né, pastor? Jovem gosta disso. Jovem tem que gostar do que Deus estabelece na sua palavra. O jovem tem que gostar da palavra de Deus. O jovem não tem que gostar daquilo que alimenta a sua carne, mas o jovem tem que gostar daquilo que alimenta o seu espírito, e o que alimenta o espírito é a palavra de Deus, não é a forma como ele está utilizando para poder expressar alguma atitude, algum poder artístico que ele tem, alguma forma artística que ele tem. O jovem tem que se submeter à palavra de Deus como qualquer um se submete. Esta desculpa porque nós somos jovens não cola.
Se é jovem temente a Deus, vai seguir os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Estão estabelecidos na palavra de Deus. E nós não vemos em nenhuma parte das Escrituras que no culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, havia alguém dançando dentro do templo. Fora do templo até tem. Davi dançou fora do templo, caminhando no meio da rua, muito alegre, começou a dançar, foi até repreendido porque fez isso. Louvai ao Senhor com adufes e danças. Está lá, pastor, o Salmo 150. O que é que o senhor tem a dizer? Salmo 150 era um cântico de romagem quando eles iam rumo a Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Eles iam com tamboris, eles iam com flautas, e no meio do caminho eles iam alegres. Mas quando chegavam no templo, dentro do templo, era uma reverência só. Você sabia quem eram os responsáveis pelo louvor? Os levitas. Havia o local onde os levitas ficavam, eram os responsáveis pelo louvor, e não podiam cantar qualquer coisa, tinham que cantar aquilo que eram os salmos. Os salmos todos são cânticos. Perderam-se as músicas, ficaram as letras. Os salmos todos são cânticos. Eles cantavam os salmos lá no templo. Dentro do templo havia o local onde ficavam as mulheres, havia o local onde ficavam os homens, havia o local onde ficavam os levitas, os sacerdotes, e tinha um local ainda do sumo sacerdote. Dentro do templo não tinha ninguém dançando, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento você encontra dança. Só ouve falar de dança no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na história da igreja, você pega os relatos da história da igreja, não existe nenhum relato de dança nos cultos que eram praticados pela igreja primitiva. E eu digo isso com propriedade, sei o que eu estou falando, porque eu examino os escritos antigos da igreja, da história da igreja, desde já do início da igreja. E um dos documentos que nós temos, Atos dos Apóstolos, além de ser palavra de Deus inspirada, é um dos documentos que, como a igreja surgiu. E de lá para cá, os escritos históricos que foram registrados pelos servos de Deus estão para serem examinados. E aí chega alguém que diz: mas o Salmo 150 diz: louvar o Senhor com adufes e danças, temos que dançar, porque... Me mostre dentro do templo alguma expressão disso. Mas o jovem fica olhando para o estilo mundano. O estilo mundano, os caras dançando funk, hip hop, tá todo malucão, tal. É bonito, cara. Vamos também botar para Jesus? Vamos montar também para Jesus. Olha aí, tá vendo aí os caras dançando funk, tudo com boné de lado, tudo com cabelo azul, cabelo roxo, cabelo esse, cabelo aquele outro, cabelo partido, raspado uma banda, deixado a outra, todo rasgado. Então vamos também copiar, copiando o que está lá no mundo, copiando a forma do mundo. Deus não precisa copiar o mundo para conquistar ninguém. Deus conquista as pessoas pelo poder do seu Espírito, porque quando no Consolador vier, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quem convence é o Espírito Santo. Não precisa ninguém se igualar ao mundo para conquistar ninguém para Jesus, porque quem conquista para Jesus é o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo conquista, transforma numa nova criatura. Transforma numa nova criatura. Tinha o cabelo roxo, agora o cabelo dele vai voltar ao normal. Ele vai achar aquilo ridículo. O que o povo vai falar, hein? Vou tirar isso aqui não vai glorificar Deus nada. Eu vou passando, cara. Olha aí o cabelo roxo, ou o cabelo amarelo, o cabelo, sei lá, vermelho, sei lá o que. Pastor, é pecado pintar o cabelo? Não. Não é pecado pintar o cabelo. Seus cabelos estão ficando brancos, você pintou de preto. Ninguém vai se escandalizar com isso. Agora deixa eu chegar aqui com o cabelo com a lista vermelha, outra azul, outra amarela, outra roxa. Deixa eu chegar aqui no púlpito e pregar. Como você vai ficar o primeiro a dizer: ai, pastor, não, isso aí não é coisa para pastor, não. O pintar cabelo não é pecado, mas o escandalizar é pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o comer carne sacrificada a ídolos não é pecado, porque o ídolo nada é. Mas se o teu irmão se escandaliza, está copiando a fé dele, então é melhor que não coma carne. Mas o comer carne sacrificada ao ídolo não é pecado. Há coisas que não são pecados em si, que não é pecado em si.
mas se torna escândalo e se vai manchar a honra de Cristo, vai ser motivo para Cristo ser zoado, como dizem por aí, para ser escarnecido, para ser motivo de chacota. Então, se está manchando a honra de Cristo, eu não devo fazer porque está manchando a honra de Cristo, mesmo que aquilo não seja pecado. Pintar o cabelo de roxo não é pecado, porque pintar de preto também não é. Mas o de preto não escandaliza, o de roxo escandaliza muita gente. Então aí tornou-se pecado por causa do escândalo. Mas olha para o comportamento ímpio, olha para o comportamento do mundo, e o mundo lança estas ideias, lança estas modas, e começa a olhar e quer copiar o que está no mundo, e não se preocupa em copiar o que está em Deus, quando a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 12, quando diz, não vos conformeis com este século, não tome a forma deste século, desse sistema pecaminoso, não tome a forma deles, não querem copiar o que eles fazem, não vos conformeis com este século, antes renovai a vossa mente, renovai a vossa mente. Por isso, irmãos, o povo tinha os juízes governando, mas começou a olhar para os outros reinos, as outras nações, e começaram a perceber que eles eram diferentes. Só eles que eram diferentes. Todas as outras nações, elas eram governadas por reis. E aí eles chegaram e disseram, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ser que nem os outros, nós não queremos ser diferentes, nós queremos um rei. Mas a palavra do Senhor diz que tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Tem que haver diferença entre o justo e o ímpio. Deus e o povo, irmãos, Deus estabelece uma forma, mas o povo quer mudar. Mas também o povo quer mudar porque ele se afasta de Deus, e quando o povo se afasta de Deus, endurece o coração contra o líder e contra Deus. Quando o povo se afasta de Deus, o seu coração é endurecido, ele endurece o coração contra aquele que está na liderança do povo de Deus e contra o próprio Deus. Vejamos aí os versículos 7 a 9 do capítulo 8 de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 6. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 6. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, vê, já és velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. O povo quer um rei. Qual é a primeira atitude que eles têm? Vamos lá em Samuel, porque Samuel era o líder do povo de Deus naquela época, era o que estava liderando o povo de Deus naquela época. E chegam para Samuel e dizem, Samuel, ninguém quer mais esse negócio de juízes, não, nós queremos reis. Os teus filhos aí estão todos pervertidos. Esse sistema que tu estás utilizando aqui, que na verdade não era Samuel, era Deus, esse sistema que tu estás aqui à frente, não está dando mais certo. E nós não queremos mais esse negócio de termos estes juízes, ou melhor, exatamente, não queremos mais esse negócio de termos esses juízes aqui governando e mandando na gente. Nós queremos mudar. Eles vão contra Samuel. Eles vão falar com Samuel.
endurecendo o coração contra Samuel, e diz a palavra do Senhor que Samuel não gostou daquela atitude. Samuel não gostou daquela ação. Diz no versículo de número 6: porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Quando eles chegaram para Samuel e disseram: dá-nos um rei para que nos governe, botaram Samuel na parede. Samuel agora está contra a parede. Juntam-se todos os anciãos, não vai só um não. Vejam aí no versículo de número 4: então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. No versículo 4 diz que foram todos os anciãos que se reuniram. Os anciãos eram aqueles que tinham o controle da sua comunidade. Cada comunidade tinha um ancião, e aquele ancião era o líder comunitário, era o que era consultado para tudo. Quando queriam alguma coisa de Samuel, os anciãos levavam a Samuel o que o povo que estava sob o seu domínio queriam. Era o representante de uma parte do povo, os anciãos. E os anciãos todos se reuniram e disseram: vamos lá em Samuel, vamos colocar Samuel contra a parede. Quando chegarmos lá, Samuel ver todos nós, ele não vai ter o que dizer. Se for só um, vai ser difícil, mas se nós chegarmos todos juntos, nós vamos colocar Samuel contra a parede. E quando chegaram para Samuel e disseram: dá-nos um rei para que governe sobre nós, o versículo 5 diz que Samuel não se agradou desta palavra. Samuel ficou chateado. Samuel, ele ficou desgostoso. Ele estava olhando agora aquele povo que ele governava, agora com outro pensamento. Ele estava olhando aquele povo que ele se dedicava, aquele povo que ele deu toda a sua vida, agora já velho, na velhice, o povo se volta contra ele. Tudo que ele ensinou sobre a palavra de Deus, sobre o governo de Deus, o governo é teocrático, governo através dos juízes, tudo que ele ensinou desde menino, porque Samuel começou a servir o Senhor desde menino no templo, agora toda uma vida dedicada ao povo, toda uma vida toda dedicada a Deus. Agora chegam os juízes, ou melhor, chegam os anciãos, e vão até Samuel, e esquecem-se de tudo que Samuel ensinou. É uma desonra para Samuel. Samuel deveria olhar para eles e dizer: quer dizer que tudo que eu ensinei para vocês não serviu de nada? Quer dizer que tudo que eu falei para vocês não valeu de nada esse tempo todinho? Agora eu estou velho e vocês chegam com essa história. Samuel não se agradou daquela, quando eles disseram: dá-nos o rei para governar sobre nós. Porque agora o povo estava contaminado por um pensamento que queriam algo novo, e se voltam contra o seu líder. Eles não vão orar a Deus, eles não vão procurar, eles vão procurar Samuel, porque Samuel era o representante de Deus ali, Samuel era o líder ali, e vão pressionar Samuel, para Samuel dar um rei para eles. Samuel agora fica entre Deus e o povo, e fica: Senhor. E diz o versículo 5 que Samuel orou ao Senhor. Samuel foi orar, viu o complô, viu o povo, os anciãos estavam ali, todos os anciãos estavam ali, é porque todo o povo agora já estava contaminado, porque os anciãos representavam o povo, e se estavam todos os anciãos, é porque os anciãos já tinham convencido o povo. Samuel agora estava sozinho, já velho, sem forças mais para reagir. O que era que Samuel poderia fazer se estavam todos os anciãos e disseram: dá-nos o rei para que governe sobre nós? Samuel fica com o coração partido, Samuel fica com o coração dilacerado, porque tudo que ele havia pregado, ensinado, crido, e o povo aceitava, agora
não tem mais valor nenhum para o povo. Porque o povo, quando se afasta de Deus, endurece o coração contra o seu líder. Endurece o coração contra o seu líder. Porque o seu líder quer mostrar qual é o caminho de Deus, mas o povo não quer o caminho de Deus. O seu líder quer mostrar o que diz a palavra de Deus, mas o povo não quer saber o que diz a palavra de Deus. E o povo endurece o coração contra o seu líder. Foi assim que fizeram com Moisés e Arão, os filhos de Corá. Espera aí, quem foi que constituiu o rei sobre nós? Foi que deu essa autoridade para tu mandar em nós? Nós também somos de Deus, o que está querendo mandar? Desafiaram. Porque o povo se afasta de Deus, não tem respeito pelos seus líderes, desonram seus líderes. Mas não só se voltam contra Deus, ou melhor, contra o seu líder, mas também o povo se volta contra o próprio Deus, porque Samuel não estava fazendo nada mais nem nada menos do que falar o que Deus havia dito. No versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O povo não endureceu o coração, não foi contra Samuel apenas, mas o povo endureceu o coração contra Deus, para não se submeter à vontade de Deus, para não ser governado por Deus. O povo queria fugir, era de Deus, e aí se voltou contra Samuel. E aí foi pressionar Samuel. Mas quem era Samuel, se não apenas um instrumento de Deus? Quem era Samuel, se não apenas aquele que comunicava a vontade de Deus? Samuel não havia estabelecido leis, não havia criado leis, as leis tinham sido criadas por Deus. Mas o povo se voltou contra o seu líder, e não só contra o seu líder. Deus diz: Samuel, atende o povo aí, porque eles não se rebelaram, não se revoltaram. Não foi contra ti não, Samuel, eles se revoltaram contra mim, foi contra mim que eles se rebelaram. Quando o povo se afasta de Deus, você pode falar para ele a palavra de Deus, você pode mostrar os versículos da palavra de Deus, você pode mostrar para ele o que a Bíblia diz. Ele olha, mas não enxerga, e se enxerga, não quer ver. Ele ouve, mas não escuta, e se escuta, não quer fazer. Ele até pode saber que está errado, mas não quer se corrigir, porque ele se rebelou contra Deus, está rebelde contra Deus, não se submete mais ao governo de Deus. Deus disse para Samuel: Samuel, você sabe, Samuel, por que é que eles estão rebeldes? É porque eles não querem que eu reine sobre eles, eles não querem aqui me obedecer, eles estão querendo fugir de mim. Não é contra ti que eles têm nada não, Samuel, porque tu não és ninguém. Tu não és ninguém, Samuel, tu és apenas um instrumento que eu uso. O povo está revoltado, é comigo, eles não querem obedecer a minha vontade, e estão encontrando desculpas agora, Samuel, para não fazerem o que eu mando, estão encontrando agora pretextos para não fazer o que eu ordeno, Samuel. Quem se rebela contra Deus, irmãos, você pode falar 1000 vezes, ele vai ficar com raiva de você. Ele vai ficar com raiva de você. Você pode falar, ele vai ficar com raiva, seu coração incha contra você, porque você não está fazendo nada demais, está falando a palavra de Deus, você está ensinando o que Deus diz. Mas o povo, irmãos, quando se afasta de Deus, se revolta contra Deus e contra a sua palavra, contra os seus líderes. Contra os seus líderes. Você fala hoje, mas o coração
É um escudo só, é uma pedra. Coloca um escudo em torno do coração para que essa palavra não entre. Resiste a palavra. Resiste tanto. E Deus falando. Tem coração da pessoa quando se rebela contra Deus, quando está afastado de Deus, é igual um cururu. Um cururu, quanto mais você pisa nele, mais ele incha. Quanto mais você pisa, mais ele incha. O coração daquele que se rebela contra Deus, quanto você mais fala, mais o coração incha. Quanto mais você fala de Deus, o coração incha. É uma defesa, porque não quer aceitar o governo de Deus. Aqui Samuel, Deus falando para Samuel, irmãos, isso não é a história que o pastor Ricardo está inventando, é o que a palavra de Deus está dizendo. Verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Para não reinar sobre eles. O povo não quer é fazer a vontade de Deus. O pastor diz: o dia do Senhor tem que ser guardado. Aí tem muita gente que já está pensando, lá vai ele falar da escola dominical. E é mesmo, não deixe o seu coração ser um cururu, não enche o seu coração. Não deixe o seu coração ser um cururu. O dia do Senhor tem que ser guardado, tem que ser honrado. 6 dias trabalhará, mas no sétimo dia descansará, porque é o sétimo dia do Senhor. É o Shabat. Não é o dia de sábado, porque nunca existiu dia de sábado na Bíblia. Pastor, mas está lá sábado, sim. Nunca, na época de Jesus e dos apóstolos, e antes de Jesus e dos apóstolos, não havia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não. Existia primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O sétimo dia era o dia do Shabat. O sétimo dia era o dia do descanso. Ah, pastor, então eu estou bem, pastor, porque eu estou descansando. Quando é de domingo, eu durmo até às 11 da manhã. Ah, então estou obedecendo o descanso. Não. O descanso que o Senhor fala não é você ficar dormindo até 11 da manhã, não. O dia de descanso que o Senhor fala é o dia de dedicação integral para o Senhor. Você deixa todo o trabalho que você está fazendo nos 6 dias. Você tem 6 dias para executar as tarefas. No sétimo dia, pode ser ele domingo, pode ser segunda, pode ser sábado, pode ser sexta, pode ser quarta. Você trabalha sábado, ou melhor, segunda, sexta, sábado. Isso eu estou passando, né? Segunda, terça, quarta, é o dia da semana, eu estou errando, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você trabalhou 6 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Trabalhou 6 dias. Domingo é o sétimo dia. É o dia do descanso. Porque você trabalha 6 dias e descansa 1. É o sétimo dia. Você trabalhou domingo, porque tem policial, porque tem enfermeiro, tem médico que trabalha no domingo. Então trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado vai ser o sétimo dia. Mas você trabalhou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda vai ser o sétimo dia. Tem que tirar o dia do Senhor. Tem que tirar o dia do Senhor. Se falar em escola dominical deixasse alguém feio, eu já estaria feio. Porque o que eu tenho falado sobre escola dominical não é fácil. Mas não importa, eu posso morrer falando. Vai ter gente que o coração vai ser igual um cururu, vai inchar, e aí usa a desculpa: só porque ele falou, agora eu não vou. É pior ainda.
não quer se submeter à lei de Deus, não quer se submeter a Deus, porque o pastor não faz nada mais, nada menos do que falar o que Deus estabeleceu na sua palavra, e diz que o 7º dia tem que ser guardado. E tem gente pegando todos os 7 dias para si, e o dia do Senhor não está sendo respeitado. E para o pastor, que é pastor, não importa se as pessoas vão se voltar contra ele quando ele falar a palavra de Deus, ele vai continuar falando a palavra de Deus, não importa se você vai se voltar contra ele ou não. Para o pastor que é pastor, ele não está preocupado se ele está agradando as pessoas, ele está preocupado se ele está cumprindo bem com o seu papel, a sua função. Mas eu estou pregando aqui hoje isto, mas quando for domingo, você vai ver quantas pessoas vão ter na escola dominical. E aí o inimigo usa, se agora tu for domingo, aí ele vai dizer, aí bem que serviu, eu não vou. Aí o inimigo coloca isso na mente da pessoa. Mas se não vier, o pastor vai continuar falando. E você vai continuar o cururu, inchando e não vindo. Inchando e não vindo. Eu nunca vi um cururu estourar de tanto inchar. Não sei se o seu coração vai estourar de tanto inchar contra mim, porque eu estou falando a verdade. O povo se voltou contra Samuel, se voltou contra o povo de Deus, se voltou contra o próprio Deus. O que me conforta é isso, que o povo está se voltando não é contra mim, está se voltando é contra Deus. Não se preocupe se você falar a verdade e alguém não quer ouvir, fica com raiva, não se preocupe, porque ele está indo não é contra você não, é contra o próprio Deus. Por isso, irmãos, Deus e o povo, Deus consola o seu servo e castiga o povo. Versículos 7 a 9 e depois o 18, do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Versículo número 9: agora, pois, atende a voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Versículo de número 18: então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Irmãos, Deus, ele consola Samuel. Ele diz: Samuel, o povo não está revoltado, não é contra ti, é contra mim, porque tu estás sendo um instrumento que eu estou usando para falar a minha palavra para eles. E mais, Samuel, o versículo de número 9, ou melhor, número 8 diz: segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, Deus falando que o povo, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Assim também eles estão te abandonando, o Samuel. Eles me deixaram e serviram a outros deuses, também estão fazendo a mesma coisa contigo, estão te abandonando, estão te deixando.
Eles estão te deixando, estão te abandonando, porque eles me abandonaram também. Deus consola o seu servo. Te preocupa não, Samuel, porque até a minha eles abandonaram. Desde o dia que eu tirei eles do Egito, tu não sabes não? Tu não vês o que é que eles fizeram? Tirei do Egito e eles reclamando. Quando eu estava no Egito tinha panelas de alho e de cebolas. Não sei se alho e cebola, panela de alho e de cebola cozido presta, mas eles queriam, estavam no deserto desejando as panelas de alho e de cebola lá do Egito. Eu lembro uma vez que eu estava junto com os jovens, por cidade, 1993, 1994, a igreja estava passando por uma reforma e nós, os jovens, era quem fazia a massa, quem carregava os tijolos, só pagava só o pedreiro mesmo, éramos nós quem fazíamos tudo. E a gente passava o dia no templo, trabalhando na obra. E as mulheres, naquele tempo não era SAF, eram as senhoras, o grupo de senhoras, levava as panelas de feijão com carne dentro e fazia o almoço debaixo de uma mangueira e a gente comia, e era aquela coisa maravilhosa. E aí eu estava lá em cima, ajudando a tirar as telhas, e aí passa um carro, o som, parece que era um negócio de pagode, de samba. Aí eu disse assim, aí ó, eu fazia isso aí, esse negócio de samba aí, eu gostava, era doente por isso aí. Não podia ouvir o instrumento porque eu estava correndo atrás. Aí o pastor estava lá embaixo, aí olhou para cima assim, disse, está se lembrando das panelas do Egito, o Ricardo? Eu disse, não, pastor, o que é isso? Eu só estou comentando aqui, não estou lembrando de panelas do Egito não. Mas o povo de Deus lá no deserto se lembrava das panelas do Egito. Lá no Egito é que era bom. Lá no Egito nós tínhamos panelas de peixes. O Rio Nilo era ali, né? Passava ali, muitos peixes, dava muitos peixes. Lá no Egito nós tínhamos muitos peixes, panelas de peixes, panelas de alho, panelas de cebolas, e agora aqui nós viemos aqui para morrer de fome. Aí Deus ia, vou mandar um maná, Moisés, manda o povo se preparar, de manhã, esse deserto aí, até onde a vista alcança, vai estar todo coberto de maná que eu vou mandar do céu. Quando foi de manhã, o povo saiu, acordou, estava lá como Deus havia dito, até perder de vista, estava tudo coberto, tipo sementes de coentro, diz a palavra do Senhor, coberto, tudo de branco, não tem nada comparado na terra, tem um gosto adocicado, parecido com mel. E o povo começou a louvar a Deus. Oh, que Deus bom, Deus maravilhoso, agora vamos matar nossa fome. Eles pegavam e faziam bolos e comiam e se fartavam. Mas de repente o povo enjoou do maná. Nós temos só esse pão vil, agora só temos esse maná para comer, nós queremos comer carne lá no Egito. Aí vai se lembrar de novo do Egito. Era escravo no Egito, apanhava dia e noite, tinha que trabalhar dobrado, escravo, mas não era no Egito. Agora estamos aqui. Aí Deus disse, Moisés, amanhã eu vou cobrir este deserto todo de codornizes, vai ser codornas nesse deserto aí, que vocês vão perder de vista. Manda o povo pegar as codornas e comer carne, Moisés, com o maná. Quando foi no outro dia, ela está, até onde a vista estava cheio de codornas. E o povo, oh, Deus maravilhoso, Deus é bom, que maravilha, agora eu vou comer carne, carne com maná, com esse bolo maravilhoso. Daqui a pouco faltou água. Moisés, tu nos tiraste lá do Egito para a gente morrer aqui de sede, Moisés, como é que pode? Moisés, fala para essa rocha e essa pedra, manda sair água dessa pedra aí, Moisés, que eu vou matar a sede do povo todo. Moisés, o povo já estava enchendo já. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. O homem mais manso da face da terra foi Moisés.
E aí o povo lamentando, e Deus disse: Moisés, toca na rocha aí. Ou melhor, fala a pedra, ela vai sair água. Moisés pegou o cajado: sou eu por acaso Deus para tirar água dessa pedra? Pá, bateu na pedra. Na hora que bateu na pedra, jorrou a fonte de água, e bebeu o povo, e os animais, e todo mundo matou a sede. Por isso Moisés não entrou na terra prometida, porque no lugar de falar a rocha, bateu na rocha. Mas o povo só ficava reclamando de Deus, e se lembrando lá do tempo do Egito, e murmurando contra Deus. Tu se lembra, ô Samuel? Tu te lembra, Samuel? Esse povo, desde quando eu tirei eles do Egito, como eles se esqueceram de mim? Aí Moisés vai e sobe, vai para o monte Horebe, vai buscar as tábuas da lei. Quando Moisés volta, o povo chega para Arão e diz: Arão, esse Moisés aí morreu lá, ele não volta mais não. Nós queremos um Deus para nós servirmos. Pega aqui os nossos brincos de ouro, os nossos pendentes de ouro, e agora vocês vão fazer, tu vai fazer, Arão, um bezerro de ouro para que nós possamos adorá-lo. Arão, pressionado, pegou, fez um bezerro de ouro. Arão fez um bezerro de ouro, e o povo se prostrou diante do bezerro de ouro. Este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. O povo se esqueceu de mim, Moisés. O povo se esqueceu de mim, Samuel. Tirei do Egito com mão forte, fiz tudo, e o povo ainda assim mesmo me trocou por outros deuses. O povo ainda ficava murmurando. Tu não te lembra? Tá aí, é isso que Deus está falando para Samuel, irmãos. Aí no versículo de número 8: segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Eles não estão só contra ti, não, Moisés, Samuel, eles me abandonaram desde quando eu tirei do Egito até hoje. Eles se voltaram contra mim, e agora estão fazendo contigo também. Deus consola o seu servo e castiga o povo. No versículo 18 diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. No versículo de número 9 diz: agora pois atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Aí vai dizer: olha, vocês vão servir ao rei, eles vão pegar as melhores fazendas de vocês, eles vão pegar os melhores homens, os melhores jovens, vão pegar, vocês vão querer um rei? Qual foi a resposta do povo? A resposta do povo foi, no versículo 18 diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Verso de número 19, a resposta do povo: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas Deus não vai nos ouvir naquele dia, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as outras as nações. Eu sei que Deus não vai nos ouvir, eu sei, mas ninguém quer dar ouvidos a ti não, Samuel. A gente quer é o rei, a gente quer é o rei. Nós sabemos de tudo isso, mas mesmo assim ninguém volta atrás, ninguém quer saber mais não. A gente quer o rei, ninguém quer saber mais de governo de Deus aqui não. Nós queremos um rei sobre nós. E Deus castiga o povo. Deus deu o rei Saul, o primeiro rei de Israel, botou Saul para reinar, e Saul levou Israel lá para baixo. O povo se voltou contra Deus mais ainda, o povo foi atrás de outros deuses mais ainda. O próprio Saul foi consultar a médio de Endor, por isso Deus o matou. Israel estava em ruínas quando Deus levanta o rei Davi. Israel estava em ruínas financeiramente, administrativamente, politicamente. O exército estava cercando, estava para destruir Israel. Davi vai lá, ainda moço, destrói o gigante Golias, e Israel vai para a decadência. Quando chega o rei Davi no reinado, é que Israel agora ascende. Agora Israel vai para cima novamente.
Por causa do rei, Deus ajudou o rei Davi, porque Deus não ia deixar o seu povo perecer, mas o povo foi castigado com o rei Saul. Deus consola o seu povo, mas castiga o povo. Saul era um governador ímpio, que Deus o mata, mas mandou o rei para castigar o povo, porque o povo queria o rei. Deus e o povo, irmãos, Deus e o povo. Deus estabelece uma forma, mas o povo quer mudar. Quando o povo se afasta de Deus, endurece o coração contra o seu líder e Deus consola o seu servo e castiga o povo. Irmãos, nós como povo de Deus, devemos ouvir o que Deus diz, devemos seguir o que Deus manda. Não podemos nos rebelar contra Deus, porque todas as vezes que nós nos rebelarmos contra Deus, que nós nos voltarmos contra Deus, Deus vai nos punir, nós nos daremos mal. Todo aquele que não anda segundo a vontade de Deus vai se dar mal, porque só tem um caminho que leva o homem para o bem, é Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nos faça servos que possa atender a voz de Deus. Não faça como em Meribá, que o povo endureceu o coração contra Deus. Não endureça o coração contra Deus, não para a salvação, mas para fazer a vontade de Deus. Depois de salvo, você pode endurecer o coração para fazer a vontade de Deus. Para a salvação ninguém pode endurecer, porque Deus quebra o coração de pedra, sem precisar da permissão do dono. Mas depois de salvo, você pode endurecer o coração contra Deus, para resistir, fazer a vontade de Deus. Para a salvação ninguém pode resistir a Deus, mas para fazer a vontade dele, você pode resistir a Deus. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é resistir contra Deus. Não resista, não adianta, o seu pescoço vai ser quebrado. Se você tentar resistir contra Deus, Deus quebra o seu pescoço, não no sentido de lhe matar, quebrar o pescoço para lhe matar, mas Deus lhe curva diante dele. Falo quebrar o pescoço no sentido de lhe curvar diante dele, porque tem gente que levanta o pescoço e não baixa de jeito nenhum, fica de cabeça erguida. Mas contra Deus não existe o pescoço duro que ele não faça baixar a Cristo. É melhor baixar a Cristo por bem, ou Deus faz você baixar a Cristo por mal? Porque a vontade dele vai prevalecer. Jonas é um grande exemplo. Quis resistir a Deus, quis ir contra a vontade de Deus, se deu mal, mas mesmo assim Deus curvou o pescoço dele. Tu vai para Nínive, eu mandei tu ir para Nínive, nem que seja num ventre de um grande peixe, passando tormentos, passando dificuldades, e ele diz: na minha angústia clamei o Senhor lá do ventre do grande peixe, e o Senhor ouviu a minha voz. Não espere ir para o ventre do grande peixe, não espere ir para o ventre do grande peixe, para de lá clamar ao Senhor. Clame enquanto você está fora do ventre do grande peixe, é mais fácil. É mais fácil. Que Deus nos ajude, em nome de Cristo Jesus.